Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de parasitologia, agora à distância, mas não se preocupe, vamos tentar fazer com que esse momento seja o melhor possível, né? Não é a mesma coisa de estar aí na sala de aula, interagindo, conversando com vocês, mas à distância não vamos conseguir cumprir, né, o nosso conteúdo, tá bom? Nós já falamos alguma coisa de parasitologia, já demos alguns conceitos básicos da disciplina, já falamos de 3 doenças, doença de Chagas, falamos da tripanossomíase africana, das leishmanioses, e nessa aula de hoje vamos falar de uma outra doença, uma doença que talvez vocês conheçam, né? Uma chamada giardíase, uma doença muito comum em países pobres, embora nos países ricos também a gente possa encontrar muitos casos também. Vamos entender um pouco mais dessa doença aqui, o que causa, quais são os seus sintomas, como podemos prevenir, tá bom? Vamos lá? Bem, essa doença, a giardíase, ela é uma parasitose, né? E causada por um protozoário também flagelado. Ele costuma ser encontrado comumente no duodeno, mas também pode se encontrar ali na porção mais posterior, né, do intestino delgado, que é jejum e ilho. Esse, então, é o habitat desse protozoário. É claro que se nós encontrarmos protozoários no intestino, como verme também, que nós vamos ter uma doença intestinal, uma doença com sintomas intestinais, embora o corpo todo possa padecer, né? Se você tiver giardíase, que sintomas você pode apresentar? Bem, você vai ter flatulência, que são gases, embora a presença de gases por si só não seja o suficiente, nós temos gases por outras razões. Mas, além disso, nós vamos apresentar uma distensão abdominal em razão desse acúmulo de gases. Os músculos abdominais se distendem e provocam uma dor, né, que é uma dor de barriga, eu estou com dor de barriga, embora a dor de barriga, dor abdominal, seja também referida como diarreia, que é um outro sintoma que a doença pode apresentar. Mas essa não é uma diarreia comum, né? É uma diarreia muito mal cheirosa, daquela de evacuar o quarteirão, né? Uma diarreia explosiva, aquela que acontece de forma muito rápida, muito intensa. O indivíduo pode perder litros de água, muitos litros de água, ficar desidratado em razão dessa diarreia intensa. Bem, esses são sintomas normalmente que o indivíduo tem, embora algumas pessoas possam ter a doença de forma subclínica. O que significa isso? Não tem sintomas, ou tem sintomas muito leves. Em outras situações, esses sintomas podem ser graves demais se a pessoa estiver com uma imunodepressão, né, imunossuprimido ou com uma imunodepressão pré-existente. Aí o quadro agrava, você sabe, qualquer doença é assim que funciona. Então, nós podemos ter um agravamento do quadro quando a pessoa apresenta uma doença pré-existente que compromete a resposta imunológica. O protozoário, ele adere, vamos ver daqui a pouco da sua morfologia, mas ele consegue aderir à superfície do intestino e compromete a absorção de nutrientes, né? Muitas enzimas que atuam ali no intestino também perdem um pouco da sua atividade, tem um comprometimento, principalmente aquelas disacaridase, né, que são enzimas que atuam sobre disacarídeos, como a sacarase, a lactase, a maltase, são enzimas que o nosso intestino produz e que atuam nesse local, né? Além do mais, esse comprometimento do funcionamento do intestino compromete a absorção de outros nutrientes também. Por exemplo, a lactose, que não é digerida, ela acumula e pode provocar no indivíduo, momentaneamente, enquanto durar, né, essa infecção, pode causar uma intolerância à lactose. Okay? Então, esses são os principais sintomas. Mas não é possível você saber se tem essa doença só pelos sintomas. Se você for ao médico, procurar um médico e chegar com esses sintomas, pode suspeitar de uma série de coisas, né? Uma contaminação alimentar, por exemplo, salmonela, pode ter sintomas muito parecidos, ou outras infecções parasitárias, conforme vamos ver. Para saber, é preciso fazer exames, e o nosso próximo tópico fala exatamente disso, né? Como é que nós diagnosticamos ou sabemos que estamos infectados. Existem vários métodos para isso, do método mais simples até o método mais sofisticado.
O exame parasitológico de fezes é o mais comum, embora seja questionado quanto à sua real eficácia, né? Uma série de fatores que podem comprometer, de modo que nem sempre nós conseguimos diagnosticar pelas amostras que o laboratório recebe. Mas é possível. O protozoário ele tem duas formas evolutivas, uma chamada trofozoíta e uma outra chamada cisto. O trofozoíta é aquela forma com a qual o protozoário se reproduz, ele se alimenta e causa os sintomas da doença, né? É o responsável pela patogenia. Enquanto que o cisto é a forma de resistência, é resultado, né, de um processo que acontece no intestino, no qual a forma trofozoíta se transforma num cisto e é eliminado junto com as fezes. Nas fezes, que naturalmente contamina a água e contamina o alimento, em que o indivíduo vai adquirir. Vamos falar sobre a forma de contágio daqui a pouco. Okay? Então, um dos métodos é esse. Você pode observar diretamente, observação direta do protozoário na forma trofozoíta em amostras coletadas, né, de fezes. De cora, geralmente usando hematoxilina férrica ou esse método tricrômico, você faz a coloração e observa ao microscópio. Encontrou, está com a doença. Okay? Simples assim, né? Mas nem sempre, é claro, a gente consegue chegar ao diagnóstico tão facilmente. Outras amostras podem ser solicitadas, geralmente pede pelo menos umas 3 amostras, né, para detectar. Então, além de detectar o trofozoíta, podemos identificar também o cisto, identificando o cisto por um método parecido. Só que agora você tem que sedimentar, né, se deixar a amostra depositada em um funil específico e ela decanta. Então você tem um método chamado de sedimentação espontânea, que é um método de Hoffman et al., no qual se usa até para outros parasitos, né, como vermes, por exemplo, e outros protozoários, no qual os cistos eles vão sedimentar ao fundo, coletamos, coramos e observamos também. Né? Pode ser a hematoxilina ou então método tricômico para poder corar e observar. Bem, além disso, nós podemos encontrar um outro em qual você centrifuga a amostra, né? O método centrifugação acompanhado depois de uma flutuação. Esse método chamado de Faust, nós coletamos na superfície, né? Na superfície, encontramos na superfície os cistos e assim observamos também. Naturalmente precisa corar também para poder observar. Esses métodos são questionados, nem sempre eles funcionam muito bem. Nós temos um outro método também que é eficaz, chamado enteroteste. Enteroteste é como se fosse uma cápsula amarrada em um pequeno filamento, né, um cordão, preso ao rosto da pessoa, e ele engole a cápsula. Essa cápsula ela rompe ali no intestino, libera o anel e no anel fica os protozoários presos. Né? Aí você puxa isso, coloca na solução salina, cora, coloca na lâmina e observa. Esse é um método também que pode ser usado. Ambos os métodos citados anteriormente, eles são métodos parasitológicos, no qual identificam o agente causal. Né? Mas existem outros que é a resposta do organismo contra. Esse é muito mais eficiente, alcançando acima de 80% aí de eficácia. Então, os imunoensaios, como ELISA, por exemplo, eles podem ser usados também para identificar. E nos países onde você tem grana, né, para comprar esses kits mais facilmente que o nosso, você geralmente usa esse método, né, método de imunoensaio muito mais eficiente. Além disso, nós podemos usar outra técnica chamada PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, no qual se detecta material genético do protozoário. Né? Também pode ser usado. No país como o nosso e nos países pobres, essas últimas técnicas são pouco usadas na prática laboratorial. Okay? Então, é dessa maneira que nós conseguimos saber se estamos infectados ou não. Okay? Bem, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, retomando esse ponto, para que esse vídeo não fique tão longo assim, tá bom? Então, daqui a pouco, na próxima aula, a gente continua.